Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Hora de coletânea de relatos sobre possessões demoníacas e exorcismos. Quero pedir já desculpa a vocês que a minha voz está bem ruim hoje. Eu ainda tô um pouco resfriada, ontem eu nem consegui postar nada aqui pra vocês, que eu tava completamente sem voz e só hoje que a minha voz deu uma melhorada. Então eu resolvi gravar aqui uma coletânea pra vocês. E espero que continue, melhorando para me trazer o restante da semana mais vídeos aí para vocês, inclusive uma coletânea do Dia das Mães. Mas agora chega de papo, quem gosta aí do canal já deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva. Se esse vídeo tiver a função de hypar aí, quem puder hypá-lo pra mim, eu agradeço muito, isso vai ajudar muito aqui o canal. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para esses relatos. E o primeiro relato é Possuída na Escola. Oi Mariana, tudo bem? Por favor, não fale meu nome. Os demais estarão trocados. Então, meu nome é Fulano, sou professor de História e o que vou contar aconteceu em 2009, quando eu ainda dava aula numa escola estadual em Pernambuco. Era uma instituição antiga, daquelas com salas amplas, corredores de pé direito alto e uma energia estranha que a gente sentia sem saber explicar. Mas nada me preparou para o que eu vi com a aluna Clara. Clara tinha 14 anos, inteligente, reservada, uma menina muito doce. Era boa aluna, apesar de calada. Nunca deu trabalho, até que um dia ela começou a apresentar mudanças bruscas de comportamento. Primeiro foram os desenhos. Ela começou a rabiscar em folhas símbolos estranhos, rostos distorcidos, olhos que pareciam nos seguir no papel. Era tão realista que pareciam realmente nos seguir. Depois vieram os gritos. No meio das aulas, ela simplesmente se levantava e começava a gritar palavras em outra língua. Um dia, ela bateu com a cabeça na parede tão forte que até desmaiou no meio da sala. Fomos obrigados a chamar seus pais. O pai dela, um senhor evangélico, levou Clara a médicos, psicólogos. Todos diziam que era um surto psicótico, mas os remédios também não ajudavam. Ela piorava. Chegou a dizer que ouvia vozes, que via sombras no teto do seu quarto, que algo morava dentro dela. O ponto alto foi numa quarta-feira, na hora do recreio. Estávamos todos no pátio quando ouvimos os gritos. Então subimos correndo na sala de onde vinham os gritos. Clara estava na sala de aula, sozinha, mas com os olhos totalmente brancos. E ela gritava, urrava, acho que era urrava, porque o som que saía da garganta dela não era humano. Parecia até vir de outro lugar, era muito estranho. Ela falava coisas que não faziam sentido. Chamou até a diretora pelo seu nome de batismo. E detalhe, um nome que nem nós, professores, sabíamos. Disse que o zelador havia matado um homem nos anos 80, fato que depois foi confirmado por rumores da cidade. Ela conhecia segredos de todo mundo, e foi o zelador quem sugeriu chamar um exorcista. Ele disse que já tinha visto isso antes no sertão. A princípio ninguém levou a sério, mas os pais dela aceitaram. Mesmo sendo de outra religião, estavam desesperados. Porém, é muito burocrático isso de se chamar um padre exorcista. Ia demorar, então o padre local foi até onde Clara estava, mas não adiantou muito, pois ele não tinha o preparo necessário. Então ele entrou em contato com o padre exorcista, que chegou 2 dias depois. Era um senhor magro, de olhos fundos, chamado Padre Marcos. Ele trouxe consigo uma pequena cruz de madeira e um pote com óleo ungido e também uma mala preta. No começo, Clara estava calma e até zombou dele, dizendo: "Você vai tentar me tirar daqui com isso?" E ria. Mas a risada não era dela, era um tipo de risada masculina, grossa. Padre Marcos começou a orar e em minutos Clara entrou em transe. Começou a se contorcer, babar, falar com vozes diferentes. Chamou por nomes estranhos e um deles, Belial. O ar da sala ficou denso. Os crucifixos da parede caíram sozinhos. Uma janela se quebrou sem ninguém tocar.
Durante quase 1 hora, Padre Marcos orou, gritou e mandou que o espírito saísse. Clara começou a gritar também, dizendo que ia matar a todos que estavam ali na sala, um por um, e que esmagaria nossos corações. Foi quando ele usou o óleo e a tocou na testa. Clara teve uma espécie de convulsão, e eu posso jurar que eu vi uma sombra, sim, uma sombra sair do seu corpo e passar pela parede, atravessar a parede. Detalhe, só eu e o padre vimos essa sombra. Esqueci de falar que isso tudo aconteceu em final de semana. Começou na sexta e terminou no domingo. Não conseguíamos tirar a Clara ali da escola, então ficamos por ali. Além de mim, estava esse padre exorcista, o padre Marcos, os pais da Clara e a diretora da escola. Depois do que parecia uma confusão e aquela sombra sair ali de Clara, ela desmaiou. O padre Marcos então orientou que os pais a levassem para casa, se despediu e foi embora. Segundo seus pais, ela dormiu por horas. Quando acordou, estava exausta, chorava muito. Disse que era como acordar de um pesadelo que durava dias. Nunca mais foi a mesma, mas voltou a estudar, nunca mais surtou. Os pais mudaram de casa e de igreja. Só depois souberam que o padre disse ao padre local que o que entrou nela foi invocado por alguém, que foi um trabalho feito contra a família. Mas eles nunca descobriram quem foi. Eu só sei que eu estive lá, eu vi tudo e digo com todas as letras, aquilo não era psicológico, era outra coisa. Algo que nem toda a ciência consegue explicar. E olha que eu sou cético. Esse foi o meu relato e espero ouvir aqui no seu canal. Muito obrigada por contar. Eu que agradeço pelo relato. E, gente, possessões demoníacas, né? Um clássico aqui de uma possessão. Porém, né, aqui foi mandado algo. Então, fizeram algo ali para a família, talvez o espírito dela estivesse mais fraco. E acabou entrando ali nela esse ser, né, que a possuiu ali. E o legal aqui, né, é que os pais dela, né, eram evangélicos e aceitou que chamasse o padre ali, né, eles também devem que estavam desesperados para saber o porquê, o que estava acontecendo com ela, né, e acataram ali as religiões, né, uma religião ajudando a outra, isso é muito importante, muito interessante, ainda mais numa situação dessa, né. E esse moço aqui, né, ele foi professor, ele presenciou tudo. E uma parte que eu achei estranha aqui foi a questão que ele fala aqui, ó. Esqueci de falar que tudo isso aconteceu no final de semana. Começou na sexta-feira e terminou no domingo. Não conseguimos tirá-la da escola. Então, será que ela... talvez eles não conseguiram tirar porque ela mostrou ali uma certa resistência? Ou porque talvez o corpo dela pesou? Porque ela tinha 14 anos, né? Então, eles fizeram ali no final de... Ainda bem que foi no final de semana, né? Ainda imagina se fosse, né? Durante as aulas, durante a semana, né? Mas é isso, vamos aqui pro próximo exorcismo. Vamos aqui pro próximo relato, o exorcismo no sítio. Oi, Mariana, tudo bem? Espero que esteja bem e que a família sobrenatural também. Todos os nomes a seguir estarão trocados, inclusive o meu. Isso tudo só para proteger os envolvidos aqui do relato. Então tá, a partir de agora os nomes estão trocados. Então vamos lá. Meu nome é Lúcia, tenho 44 anos e sou professora. Isso aconteceu comigo no interior, zona rural da Bahia. Nunca fui de acreditar em nada fora da lógica, sempre fui muito cética. Cresci em uma família católica, mas sem muito fanatismo. Minha mãe era a que sempre rezava. Meu pai era o mais cético possível. Sempre achei que possessão demoníaca era coisa de filme. Isso até que aconteceu com a minha amiga, a Cecília, no sítio da família dela. Isso ocorreu em 2017. Era um final de semana e tinha um feriado prolongado. Tínhamos decidido passar esses dias no sítio para descansar um pouco da loucura da cidade. Éramos eu, Cecília, o marido dela, o fulano, e mais 2 amigas e os nossos namorados. O lugar era afastado, sem sinal de celular, bem rústico. Na sexta-feira à noite, começamos a perceber que Cecília estava estranha. Ela ficou calada durante todo o jantar, o que não era de seu perfil, já que sempre gostou de falar muito.
Ela estava encarando a parede como se estivesse ouvindo alguém ou vendo alguém ali na parede. Então, o seu marido perguntou se ela estava bem. E ela respondeu num tom diferente, numa voz grossa, como se fosse uma voz de um homem muito velho que falasse ali por ela. E ela disse o seguinte: ele vai vir buscar vocês. Todo mundo riu, achando que era brincadeira, mas o riso morreu rápido. Cecília cuspiu sangue do nada, ou melhor, achamos que era sangue. Literalmente, ela começou a vomitar um líquido escuro e espesso, com um cheiro podre. Ninguém soube dizer o porquê daquilo, não fazia sentido. No dia seguinte, as coisas pioraram. Cecília desapareceu por horas e, procurando-a, encontramos no antigo galpão de ferramentas do sítio. Ela estava ajoelhada diante de um altar todo improvisado. Tinha ossos de galinha e velas pretas acesas. Quando seu marido tentou se aproximar levando-lhe a mão nela, ela levantou e deu um empurrão com uma força tão brutal que não fazia sentido. Ele era muito alto e forte. Ela era baixinha e magra. Ele caiu uns 3 metros para trás dela, como se tivesse levado um tranco ali de algo invisível bem forte. Eu vi aquilo. Eu estava lá. Meu namorado ficou perplexo. A Cecília que conhecíamos já não estava mais presente ali. Era essa a sensação que nós tínhamos. Ela começou a falar várias línguas. Algumas depois descobrimos serem latim, arcaico e até mesmo grego. Disse nomes que nenhum de nós conhecíamos. Revelou segredos que cada um escondia. Coisas íntimas demais para serem coincidências. Confesso que todos nós ficamos constrangidos. As coisas que ela revelava, eu garanto que ninguém ali tinha contado para ela. Coisas íntimas minhas, nunca tinha revelado para ela. Ela até revelou que o namorado de uma das nossas amigas que estavam lá conosco a traía. Isso se confirmou meses depois. E como não sabíamos o que fazer, o esposo dela disse que ela parecia estar possuída e que ia ligar para um tio dele, que era um padre aposentado, o Dom Rafael. Ele chegou no fim da tarde com um crucifixo e com uma Bíblia antiga e uma expressão de puro terror vendo ali a Cecília. Ele já tinha visto isso antes, segundo ele. Então ele começou a fazer várias orações ali, ou melhor, começou a exorcizá-la. Fazia as orações e ela ficava fora de si. Tivemos que amarrá-la. O exorcismo durou a noite inteira. Cecília urrava. A voz dela trocava de tom. O corpo se contorcia de maneiras impossíveis. Eu jurava que em certos momentos parecia que ela não tinha ossos, porque ela se dobrava inteira. Em certos momentos cheguei a jurar que ela flutuava alguns centímetros do chão. Eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Ela levitava, mesmo que era poucos centímetros, mas ela levitava. Enquanto isso, eu e meu namorado e minhas amigas e seus namorados também orávamos. O marido dela estava desesperado, andando por um lado e por outro. Quando o padre ordenou pela 3ª vez que o espírito saísse em nome de Cristo, a coisa dentro dela gritou tão alto que os vidros da sala, da janela da sala, estouraram. Onde estávamos, voou caco de vidro para tudo quanto é lado. Chegou até acertar algumas farpas na gente. Eu levei um corte pequenino no rosto, na mão, o meu namorado levou nos braços e os outros também levaram nos braços, nos pés, de tão violento que foi o estourar da janela. Então, ficou aquele silêncio que me deu medo. Cecília caiu no chão como se estivesse morta. Ficou inconsciente por horas. Dom Rafael disse que aquilo era normal e que o corpo dela estava se recuperando. Ele esperou que ela acordasse para certificar-se que ela estivesse bem. Ela acordou bem, disse que estava com o seu corpo todo dolorido, não sabia o porquê aquilo tinha acontecido com ela, pois ela era fiel a Deus e frequentava a igreja. E Dom Rafael disse a ela que muitas vezes é o modo que os demônios usam para desviar as pessoas dos caminhos de Deus, que era para ela reforçar mais as suas orações e o seu contato com Deus. Depois daquele dia, ela nunca mais foi a mesma. Ficou quieta, mas na dela acho que sentia vergonha.
mesmo não sendo a sua culpa. Diz que lembrava de partes do que aconteceu e ela se sentia como se tivesse sido trancada dentro do próprio corpo, vendo tudo sem poder reagir. Eu jamais esquecerei de tudo que aconteceu naquele sítio. E só depois disso que sei que possessões são reais. Mariana, obrigada por contar e fica com Deus. Eu que te agradeço por enviar o relato e mais uma vez aqui, né, gente? É uma coisa, né, que tanto no primeiro relato quanto nesse fala muito é a questão deles revelarem certos segredos ali, né? Segredos que ninguém sabia ali. Por exemplo, da moça revelou segredos íntimos ali que ela fala que tinha certeza que nunca tinha contado para ela ali. Né? Na escola também revelou o nome lá da professora do primeiro relato, revelou o nome da diretora, né? Um nome de batismo que ninguém sabia ali, que era esse nome, né? Nem os professores sabiam, ela não usava esse nome. Né? Então, assim, eles têm esse poder. Isso me faz lembrar muito daquele filme Nefasto, né? É Nefasto aqui no Brasil, eu acho que é Nefarious, né? Que é o nome dele em inglês. Até o Padre Christian, né? Eu sigo ele, aí eu tava vendo um dia ele falando em um podcast que esse filme é o que mais se assemelha a uma possessão real, né? É um filme que você vê ali, não é que nem os que a gente tem costume de ver, tipo, o Exorcismo de Emily Rose, que foi o primeiro filme que eu vi, né, sobre exorcismo. Tem o Exorcista do Papa, tem vários filmes, né, Exorcismo Sagrado. Esse Nefasto, né, Nefarious, eu até comecei a ver ele, mas não acabei, mas o que eu vi ali no início, alerta, gente, de spoilers aqui, se vocês não quiserem ouvir, aí silencia, né? Mas o que ele fala lá, né, até a parte que eu vi, é que ele começa a falar diversos segredos. Chega um advogado lá e ele começa a contar a vida do advogado inteira ali, e sem o advogado falar nada. E segundo ali o entrelaçado filme, né, chamado Um Padre, eles percebem que ele tá ali com possuído, né? Eu até quero terminar de ver ele, trazer aqui pra vocês, mas eu tô andando muito sem tempo. Mas assim que eu terminar, eu vou trazer aqui como dica de filme pra vocês. Mas eu vou tentar deixar aqui a foto do filme, né? Do tipo cartazinho do filme, a capa. E depois, se vocês quiserem ver aí, chama Nefarious, né? Aqui no Brasil. Não, Nefarious em inglês e Nefasto aqui no Brasil. E segundo esse padre, o Padre Christian, é o que mais aparece ali como um exorcismo real. Não tem aquelas coisas lá assustadoras. Então, se a gente for olhar bem, né, esses dois relatos se assemelham nessa questão aí de falar coisas que as pessoas não sabem ou que não revelou para ninguém ali do ambiente. E essa coisa também que ela falou com o padre, que frequenta a igreja e tal, é temente ali a Deus, essas coisas. Muitas vezes, né, os demônios, eles vão ali perturbar quem tá na igreja, porque eles não querem uma pessoa que já tá desviada. Eles querem uma pessoa que tá fazendo tudo certinho ali. Mas, gente, já falei demais. Próximo relato. Possuída por causa de um pacto. Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome é José, sou caseiro há mais de 15 anos em propriedades do interior do Mato Grosso. Já vi muita coisa que o povo da cidade nem sonha. Mas o que aconteceu em 2003, na fazenda que eu estava trabalhando no momento, foi o pior. Fico arrepiado só de lembrar. A fazenda era isolada, no meio do nada. Trabalhava lá com a minha esposa e um casal de filhos pequenos. O patrão, seu João, só vinha de vez em quando, mas naquela época ele trouxe a filha adolescente, a Larissa, para passar algumas semanas longe da cidade. Diziam que ela andava meio esquisita e que o interior podia fazer bem para ela. No começo era só uma menina calada demais, não comia direito, não dormia direito, dormia de dia, ficava andando sozinha à noite pelo mato. E eu cheguei até a perguntar ao seu João se ela tomava algum tipo de remédio. Ele só dizia que era coisa de espírito fraco e que médico não resolvia e nem remédio também. Em uma noite, minha esposa e eu ouvimos gritos na casa principal. Então corremos lá, largamos nossos filhos e fomos, pegamos uma lanterna. Quando chegamos lá, a Larissa estava de pé em cima da mesa da sala, os olhos virados, dizendo coisas numa língua enrolada. Ela cuspia no chão, falava com voz de velho,
Dizia que aquele lugar pertencia a ele, desde antes da fazenda existir. Que tinha sangue dele e sangue de muitas pessoas inocentes ali. Foi horrível, ela quebrou tudo que via pela frente e gritava. Quando o pai, seu João, tentou segurá-la, ela mordeu o próprio braço com tanta força que arrancou um pedaço. Não sangrava como normal. Saiu uma gosma preta. Seu João caiu de joelhos no chão e começou a rezar. Minha esposa, vendo que o que estava acontecendo ali não era normal, pediu para mim chamar o pastor. Ele morava uns 4 quilômetros dali. Um homem simples, mas firme na fé. Ele veio no meio da madrugada com uma Bíblia, um óleo ungido, e quando ele entrou na sala, ele já parou ali na porta e disse: "Isso não é depressão. Isso é encosto e é dos grandes. É coisa de despacho enterrado nesse chão de pacto." Começou ali o que eu acho que foi um exorcismo. O pastor começou a orar, pedir intervenção divina. Larissa começou a rir, uma risada aguda que dava dor nos ouvidos. Chamou o pastor pelo nome completo, inclusive o nome de nascimento que ele havia abandonado na infância. Diz que sabia o nome da filha dele, morta há anos num acidente. O pastor ficou pálido, mas não deu para trás não. Ele continuou ali orando e ela parecia algumas vezes sair do chão, como se levitasse. O corpo dela ficava todo esticado, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. O pastor jogava óleo e gritava versículos, ordenava para que o espírito que estivesse ali saísse dela. Eu vi quando as janelas, que eram de madeiras, trancadas com tramelas, começaram a bater sozinha. Um cheiro de queimado invadiu a sala. A luz apagava e voltava sem parar. A coisa dentro dela dizia que morava ali desde os tempos de senzala, foi alimentada com sangue, e que a família do seu João devia pagar pelos pecados antigos. Depois de quase 2 horas, Larissa desmaiou. Acordou sem lembrar de nada, mas o mais assustador veio depois. O pastor pediu para cavar perto do tronco velho de jatobá atrás da casa. Esse tronco antigamente era usado para açoitar os escravos. E lá no pé desse tronco estava enterrado uma caixa com ossos. Acho que eram ossos de bebê, unhas humanas e uma carta escrita com sangue, mas numa língua que não conseguíamos entender. Parecia mais uma maldição, datada de 1912. Depois disso, seu João acabou vendendo a fazenda. Nunca mais voltou. Larissa melhorou. Bom, isso é o que ouvimos dizer. Mas dizem que de vez em quando ela ainda tem pesadelos e sonha com um homem de olhos pretos esperando-a do lado de fora da antiga fazenda. Eu e minha esposa ainda continuamos lá por um tempo com o novo dono. E acho que sobre o que estava na fazenda, acredito que seja algum tipo de demônio que cobrava por uma dívida antiga de pacto, já que os antepassados do seu João teriam feito um pacto com o diabo para enriquecer. Assim diziam os boatos que ouvimos na cidade. Acho que aquilo, seja lá o que for, o que era alimentado por sangue. Sangue dos escravos. E quando tudo acabou, algo ficou preso lá, cobrando a família por sangue. Bom, isso é o que eu acho. Eu nunca mais aceitei trabalhar em fazendas velhas com esses tipos de histórias, tipo escravos, senzalas, pois sei que teve muito sofrimento e muitas coisas ruins podem estar presas lá em busca de vingança ou apenas em busca de uma dívida que não foi paga. Hoje só topo serviços onde sei que o chão não está amaldiçoado, porque eu vi o que acontece quando o inferno resolve cobrar algo e não é nada bonito. Hoje tenho 48 anos, eu e minha esposa ainda não esquecemos o que vivemos naquela noite. Essa história foi minha, quando presenciei um exorcismo. Muito obrigada pelo espaço aqui no canal. Eu que agradeço pela história contada aqui, pelo esse relato. E isso é uma outra coisa que eu não entendo, gente, entrando aqui numa outra pauta. Como assim, né? As pessoas fazem um pacto aqui, que nem ele falou que tinha ali os boatos, né? Que os antepassados, né, fizeram um pacto. E como que eles fazem esse pacto e, tipo, fica pra outra pessoa pagar?
né? Tipo, a menina ali, ela talvez foi mais sensível, apesar que ela já vinha, né, mostrando uns comportamentos estranhos. Então pode ser que esse ser já estava acompanhando ela. E o que ele fala aqui, ó, é que, deixa eu ver aqui. Ela sonha, né, de vez em quando com um homem de olhos pretos esperando do lado de fora da porta da casa da fazenda, lá onde ele estava. Então, será que era essa entidade? Será que realmente era um pacto? Bem estranho, bem interessante. Ainda bem, né, que esse pastor lá não se abalou e conseguiu, né, ajudar ela ali, libertar ela dali. E pé de jatobá também, né, eles falam que pé de jatobá, né, figueira, eles falam que não é muito santo, vamos dizer assim. Mas vamos aqui pro próximo relato, e se chama O Último Exorcismo de Padre Honório. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia e tenho 16 anos. Conheci seu canal há pouco tempo e já estou amando. Ai, que bom, obrigada. Hoje te escrevo o relato do meu tio que presenciou um exorcismo. Vou lhe escrever como se ele mesmo estivesse contando. Os nomes aqui estão todos trocados a pedido dele. Espero que você conte aí no seu canal, vou amar ouvir. Segue então o relato. Então, a partir de agora, o tio dela, né, que vai contar, o tio da Ana Júlia. Meu nome é Cláudio, eu era sacristão da paróquia de São Bento, no interior de Minas Gerais. Servi ao lado do Padre Honório por quase 20 anos. Ele era um homem duro, de fala mansa, mas de um olhar pesado. Carregava consigo uma cruz de ferro que nunca tirava do seu pescoço. E no fundo da sacristia mantinha um armário trancado com livros velhos que ninguém mais tocava, a não ser o Padre Honório. O que vou lhe contar aconteceu em 2010. Era um caso que chegou até nossa paróquia por uma carta, escrita pela avó de uma moça chamada Marta, moradora de uma vila afastada na Serra do Cipó. A carta dizia o seguinte: ela não come, não dorme. Guardem essas duas primeiras frases. Vai ser importante para vocês entenderem algo no final. Então, as duas primeiras é ela não come, não dorme. Fala com vozes que não são dela. Os médicos disseram que é coisa da cabeça dela, mas eu sei o que eu vi. Marta está possuída. Padre Honório leu a carta em silêncio e na manhã seguinte pediu que eu preparasse a caminhonete. E fomos apenas nós dois, até a casa da moça. Quando chegamos à casa da família, algo nos atingiu já bem na entrada. Um cheiro forte de carne podre, embora tudo parecesse limpo. A casa era simples, de madeira antiga, com crucifixos em todos os cômodos. A avó nos recebeu chorando. Disse que Marta estava trancada há 3 dias no quarto, sem comer. Fomos até a porta do quarto e o Padre Honório pediu para que ela abrisse ali a porta. A avó hesitou e nos disse: ela não é mais minha neta. Falou isso quase sussurrando. O Padre Honório então a afastou da porta e abriu. O quarto estava completamente escuro, mesmo sendo de dia. Luciana estava sentada no chão de costas, com o cabelo cobrindo o rosto. O padre se aproximou e fez o sinal da cruz e disse apenas: eu estou aqui, em nome de Cristo. Foi então que ela virou. Os olhos, não sei como descrever, eram negros, fundos, cheios de ódio e algo parecido. Ela falou com uma voz que não era humana e disse: você chegou tarde, Honório. A criatura sabia o nome dele sem ele dizer. Esqueci de falar, mas ela não frequentava muito a paróquia. E acho que ela, a Luciana, não saberia ali o nome do Padre Honório. Sua avó talvez, mas acredito que não teria lhe contado. Não sei. Só sei que ela sabia de coisas que ninguém deveria saber. Luciana contou detalhes sobre um exorcismo que o padre havia feito em 1983, no qual o menino morreu. Ela descreveu o rosto do menino, a cidade e tudo. Eu vi que o Padre Honório se estremeceu. Pela primeira vez eu vi ele enfurecido. Começou a fazer ali orações, o ritual para exorcizar ali a moça. Durante o exorcismo, ela falava com o padre que dessa vez ele não iria conseguir tirar ela dali. Só se matasse a garota, como fez com o menino.
O exorcismo durou 2 noites inteiras. Luciana cuspia cacos de vidro. O corpo dela arqueava como se estivesse sendo drobada por mãos invisíveis. Em certo momento, a cruz que o padre usava caiu sozinha e ela tentou engolir a cruz. Ele reagia com óleo sagrado, água benta, orações em latim, mas às vezes tudo aquilo parecia em vão. A coisa que estava nela se chamava Amon. Amon, acho que eu já ouvi falar. Ou assim dizia que se chamava Amon. Dizia ter sido invocada pelo próprio pai da menina, morto anos antes em um ritual de cura feito por um falso curandeiro. Ela dizia que ela nasceu marcada e é minha por direito. Na segunda noite, o quarto inteiro tremia, quadros caíam, o chão rangia, eu e a avó orávamos sem parar, enquanto o padre gritava verso do livro dos Salmos, a cruz em ristes, e os olhos cheios de lágrimas. Cruz em ristes? Como assim? Em um momento, a criatura disse que iria embora, mas voltaria para buscar o padre e pôr fim na sua vida. A criatura gritou tão alto que minha audição zumbiu por horas. Marta caiu desacordada. Um vento frio atravessou a casa inteira e tudo ficou em um completo silêncio. Ela acordou dias depois, fraca, mas livre. Padre Honório, porém, adoeceu logo em seguida. Não dormia e não comia. Lembram da carta? Não dormia e não comia. Dias depois, ele me chamou e disse: esse foi meu último exorcismo, Cláudio. Dei o que me restava. Ele faleceu um mês depois. Enterrei-o com a cruz de ferro no seu peito, como ele me pediu. Marta hoje vive em paz, mas nunca mais entrou numa igreja. Acho que nunca a frequentou. Diz que sempre que chega perto de uma igreja, algo a espreita. Eu continuo na paróquia, não mais como sacristão, mas frequento a igreja e tento sempre estar em oração como forma de me proteger. Mas até hoje tenho medo desse tipo de situação. Foi terrível. Eu acho que o padre Honório deu a vida dele em troca da garota. Esse foi o relato do meu tio. Obrigada por ler e manda beijo pra mim. Eu que agradeço. Um beijo pra você aí. Muito obrigada. Interessante, né? E tem essa questão da possessão aqui, né? Mais uma vez falando de coisas aí que as pessoas ali não sabiam. E o padre Honório, então, ele era um padre exorcista, né? Ele, talvez esses livros que estavam ali no armário, talvez eram livros voltados ali pro estudo do exorcismo, talvez. E como eu falei acima, né, gente, não é todo padre, né, que faz exorcismo. Tem os padres preparados para isso, né, e o padre Honório aqui era um dele. Agora, essa coisa dele ter, tipo, trocado ali a alma, será que isso é possível? Mas a menina ainda fala que quando chega perto da igreja, sente como se algo espreitasse ali, como se ela não conseguisse talvez entrar na igreja. E o padre Honório, aqui no caso, ele diz que foi o último exorcismo dele, e foi mesmo, né? O último exorcismo de padre Honório. Mas vamos aqui, gente, pro próximo relato. Possuída no hospital. Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome é Poliana, sou técnica de enfermagem há mais de 18 anos. Já trabalhei em hospitais grandes, pequenos, públicos e particulares. A gente vê muita coisa pro lado do sobrenatural, mas o que eu vivi no Hospital Fulano de Tal, em Belém do Pará, me deixou marcada até hoje. O ano era 2015, eu estava de plantão na ala pediátrica. Cuidávamos de uma menina de 9 anos, chamada Júlia, internada por causa de crises epiléticas severas. Mas desde que ela chegou, os médicos começaram a perceber que algo estava errado. Nenhum tratamento funcionava. Às vezes ela ficava horas olhando para o teto, sem piscar. Às vezes ria sozinha, depois entrava numa crise sem motivo aparente. Certa madrugada eu estava checando os sinais vitais dela e ela sussurrou: "Você vai morrer em agosto, igual seu irmão." Eu me assustei, pois eu tinha realmente um irmão que tinha morrido de acidente 4 anos atrás, no mês de agosto. E ninguém ali sabia dessa informação, não tinha como ela saber.
Nos dias seguintes, a coisa foi ficando pior. Ela começou a falar em outras línguas durante as crises. Um médico disse que era latim, outro achava que era glossolalia, que é um distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais que creem inventar uma linguagem nova, ou aquela fala sem sentido. Isso segundo a psiquiatria. Uma enfermeira evangélica ficou apavorada e disse que ela estava invocando coisa ruim e que isso não era epilepsia, e sim possessão. Câmeras da ala mostravam Júlia se levantando da cama sozinha de madrugada, mesmo ela estando dopada. Ela ficava parada no escuro, encarando as paredes. Numa noite, uma médica entrou e a encontrou no teto do quarto. Isso mesmo, no teto do quarto, como se estivesse presa de cabeça para baixo, sorrindo. A médica saiu correndo aos gritos. Pediu demissão no dia seguinte. A direção quis manter tudo em sigilo. Atribuíram o caso a estresse extremo dos funcionários. Mas a mãe de Júlia contou que a filha mudou depois de visitar o túmulo de seu avô paterno, que segundo os boatos de antigos da família mexia com feitiçaria. Foi aí que chamaram um padre conhecido da região. Não havia autorização oficial do hospital para que ele entrasse, então ele veio escondido, como visita religiosa. E eu estava lá. Júlia parecia outra pessoa, os olhos completamente negros, a pele esverdeada, a voz grossa. Ela sabia o nome do padre antes mesmo dele entrar no quarto e começou a chamar ele de traidor assim que ele entrou. Falou com vozes múltiplas, várias vozes ao mesmo tempo. Fez o crucifixo que ele carregava queimar a mão dele. E durante ali o exorcismo, as orações, o soro dela estourou sozinho. As luzes do corredor começaram a piscar. Ficaram assim por mais de meia hora enquanto tudo ocorria. E isso foi presenciado por várias pessoas, mas acharam que era algo ali com a parte elétrica do hospital. O coração de Júlia parou 2 vezes durante o exorcismo, principalmente quando o padre gritava: Exiabeal, sai dela. Exiabeal, sai dela? É tipo coisa, era o nome da coisa. Então, quando o padre finalmente gritou pela última vez, Exiabeal, sai dela, ela urrou como um bicho e desmaiou. Depois disso, ficou em coma por 3 dias. Quando acordou, não lembrava de nada. Ela teve alta semanas depois. Dizem que se mudou com a família para outro estado. Mas ninguém do hospital esquece o que ocorreu naquele dia. O quarto onde ela estava nunca mais foi usado. Alguns diziam que de madrugada ainda dava para ouvir risadas de crianças vindo dentro do quarto, mesmo não tendo ninguém lá. Eu sei o que eu vi, sei o que eu senti naquele quarto, e eu jurei a mim mesma que se um dia eu tiver que enfrentar aquilo de novo, eu vou sair correndo antes que seja tarde. Não sou do tipo de pessoa corajosa. Já vi e vejo muita coisa, tipo aparição. Mas aí, ficar de frente com possessão já é demais. Muito obrigada por ler meu relato. Te acompanho nas horas vagas, no serviço e em casa. Um beijo para você e a todos do canal. Muito obrigada a você por enviar o relato. Um beijo para você também. E, gente, que loucura. Mesmo depois de tudo, o quarto ficou ali, né? Com aquela coisa ali de assombrado, né? As pessoas ainda escutam vozes de criança, risos. E essa coisa aqui que eu não entendi, ó, é Exiabeal. Exiabeal, o Beal. Tipo, sai dela, que tá aqui. Será que é, sei lá, será que era o nome do ser que tava ali possuindo? Será que era uma forma de mandar ali em outra língua, o padre falando? Por que ela chamou o padre de traidor? Ficou algumas lacunas aqui na minha cabeça, que agora eu vou ficar pensando nisso, tentando entender aqui. Né? E a coisa também, outra coisa que ela falou aqui, que ó, bate com a maioria dos relatos aqui que eu contei, você vai morrer em agosto, igual seu irmão. Tipo, ninguém sabia que o irmão da moça aqui, da enfermeira, tinha morrido, né? Em agosto, assim, dos detalhes, vamos dizer assim, né? Então, né, como que ela sabia? Que estranho, né?
E como eu falei do filme, gente, vou repetir aqui, não tô ganhando nada pra fazer propaganda aqui pra vocês, mas o filme Nefasto, né? Ele tem muito disso, né? Eu não assisti ele tudo, mas até onde eu assisti é exatamente isso. Eles falam coisas ali que não teria como eles saberem. Então vale super a pena assistir. Eu vou terminar de assistir e vou trazer aqui pra vocês algo assim, não um resumo, mas algo aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Mas aqui vamos pro próximo relato. Herança de sangue. Oi Mariana, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Mariana e sou sua xará. Olha que legal! Sou psicóloga, trabalho com casos de trauma há mais de 10 anos. Sempre fui muito cética, até entrar na história da Aline. Conheci a Aline em 2016, quando ela tinha 17 anos. A família trouxe até meu escritório depois de meses de comportamentos estranhos. Ela ouvia vozes, não dormia, falava sozinha, mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dela. Parecia o olhar de alguém muito velho, preso num corpo de jovem, talvez, um olhar cansado de quem já tinha visto muitas coisas. A mãe contou que os problemas começaram após a morte do avô paterno, o seu João. Ele era um homem recluso, violento, que vivia num sítio da família que ficava no interior de Goiás. Depois do enterro, a Aline começou a andar à noite, dormindo em pé, diante de um espelho velho herdado por ele. Dizia que a casa a chamava, que algo nela vivia de volta. Pedi para conhecer então essa casa, esse sítio, e foi a minha maior imprudência. Fui com a mãe de Aline. O lugar é cercado de mato denso, abafado. As janelas estavam cobertas por tábuas e os móveis todos cobertos por lençol e plástico para proteger da poeira, já que eles não iam muito lá. Já o quarto do avô estava intocado, do jeito que ele deixou. O espelho estava lá. Esqueci de falar que esse espelho que ela herdou, depois desses acontecimentos, eles retornaram com ele para casa. O espelho era enorme e manchado com uma moldura antiga entalhada com símbolos que eu não reconheci. Na parede, um crucifixo virado de cabeça para baixo, e foi ali que a Aline começou a declinar. Começou a escrever texto em dialetos desconhecido, parou de comer. Numa madrugada, foi encontrada enterrando um gato vivo no quintal. Sim, ela queria enterrar o bichinho vivo. Nossa, gente, que pecado. A família procurou padres, médicos, pastores, e um padre antigo ali da cidade vizinha até aceitou ir visitar, e assim que viu a Aline empalidecer. E disse assim que isso é coisa de linhagem. Tem sangue de entrega nisso. E foi embora, sem prestar ajuda. Só depois, conversando com a mãe da Aline, ela me contou a verdade. O velho, seu João, ele fazia parte de uma seita nos anos 50. Tinha rituais de poder, invocações antigas. Dizem que ele entregou o primogênito de cada geração a uma entidade chamada Pegor. Pegor? Entregou em troca de fortuna. O pai da Aline havia morrido jovem e agora ela seria a próxima da linhagem. O padre, depois de uns dias, o mesmo que foi embora sem ajudar, procurou a família novamente, junto com outro padre que seria um padre exorcista, que começou a fazer um ritual naquela mesma noite. E por ironia do destino, eu estava presente. A Aline começou a rir, mas não era a voz dela. Era a voz do avô, segundo a mãe. A coisa falava por ela, com um sotaque antigo. Lembranças que só alguém naquela época poderia ter. O teto estalava. As velas bentas que os padres tinham acendido apagavam e reacendiam sozinhas. O espelho do quarto de Aline, lembrando que esse é outro espelho, não é o mesmo que ela herdou do avô. Eu juro que vi uma figura nesse espelho. Ela se projetou dentro dele. Uma criatura alta com chifres e olhos que pareciam brilhar no escuro. O padre gritava orações em latim. A Bíblia tremia em suas mãos. Aline ficou com o corpo arqueado para trás, como se estivesse se quebrando. Quando o espelho rachou, ela caiu. O sangue escorreu pelo chão, mas o rosto dela estava em paz. O padre diz que a entidade foi banida, mas não foi destruída, que o pacto só se quebra quando a linhagem termina.
A Aline hoje vive fora do país, sem filhos. Foi embora com a família. A mãe fiquei sabendo que morreu um ano depois, em um incêndio sem explicação. Eu deixei de atender casos espirituais desde então, mas ainda tenho pesadelos com aquela noite, com aquele espelho e com aquela voz que saiu da boca da Aline. Uma voz de um velho que dizia que o sangue chamava, que sempre vai chamar. Não consigo esquecer desse dia. Fez tudo em que eu acreditava mudar. Hoje sigo na profissão de psicólogo ainda, mas confusa às vezes. Muito obrigada por contar o meu relato e sim, possessões são reais. Eu que agradeço, muito obrigada pelo seu relato e sim, possessões são reais. E essa coisa aqui na herança de sangue, né? Logo que o avô morreu, começou isso, né? Tinha um espelho lá e ela ficava andando em pé, tipo sonâmbula, e parava em frente ao espelho. E essa coisa, gente, dela tentar enterrar o gato vivo, que pecado, tadinho do gatinho. Fiquei com dó do gato agora. Eu sou gateira, gente, eu amo todos os animais, né, mas eu sou gateira, adoro os meus gatos. Mas que loucura. E ela, tipo assim, né, ela segue na profissão, mas aqui eu deixei de atender casos espirituais, né? Depois do caso dela, né? Ela que era cética, né? Passou a acreditar em possessões. E mais uma vez aqui a questão também dos padres, né? Tem um padre específico, porque o padre foi embora ali, eles achou que não ia ajudar, mas aí ele foi, tipo, procurar um padre específico ali, o padre exorcista, que veio. E essa coisa aqui também que ele falou, que a entidade foi banida, mas não foi destruída, né? Ou seja, ela só será destruída quando a geração ali acabar. E a Aline, ela ainda não tem filhos, né? Segundo a moça aqui. Então, ou seja, se ela tiver filhos, o próximo, né, vai dar seguimento ali, né, a essa maldição aí, né? Essa herança de sangue, nessas possessões aí, talvez. Né? Mas vamos aqui pro próximo e último relato aqui sobre possessões. E o título é bem interessante. Por que abandonei a batina? É um relato de um ex-padre. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje sou professor de História em uma escola estadual no interior de Pernambuco. Mas até 2019 eu era padre. Eu era recém-formado, cheio de fé e entusiasmo, acreditando que podia tocar as pessoas com as palavras de Deus. Minha primeira paróquia foi um vilarejo chamado São Sebastião das Almas, encravado entre morros e mato e cerrado. Cheguei no fim do verão. A igreja era bem pequenininha, simples, quase esquecida. Mas os moradores me receberam muito bem e ocorria tudo bem até o dia que Dona Dulce apareceu. Ela veio com os olhos cheios de medo, segurando a neta dela adolescente, a Luciana. Ela segurava pelo braço. A menina tremia, mas não parecia doente. Dona Dulce então me puxou e falou baixinho em meu ouvido. Padre, minha neta tá com coisa ruim. Precisa de bênção, ou melhor, de libertação. Pensei que fosse coisa de gente antiga que não aceitava o comportamento dos jovens de hoje. Sempre fui muito cético com as histórias de possessão, mesmo tendo estudado sobre elas no seminário. Mas aceitei e marquei um momento na igreja, algo simples, só entre eu e elas, tipo sigilo. E isso ocorreria logo depois da missa que estava prestes a começar. De primeiro momento, Luciana parecia normal. E depois que a missa terminou, as chamei lá para a sacristia. No início, tudo parecia normal. Rezei com as mãos sobre a cabeça de Luciana, pedindo proteção e luz. Mas assim que mencionei o nome de Cristo, ela soltou uma gargalhada seca, que não combinava ali, não condizia com uma adolescente. E me disse o seguinte: Ele não manda mais aqui. Esse corpo é meu abrigo. Meu corpo gelou, tentei continuar ali a oração, mas a Luciana continuava a recitar frases em aramaico, uma língua que nem eu mesmo conhecia, mas fui confirmar depois. Ela falava com raiva, cuspindo entre palavras, me chamando de filho da mentira, dizendo que eu não duraria nem mesmo até o inverno. A menina foi se contorcendo como se os ossos estivessem quebrando por dentro. A avó só chorava sem parar.
Eu tava me tremendo, então eu corri ali até o altar, peguei o crucifixo grande que estava sobre ele. Quando voltei, Luciana estava ajoelhada no chão. Os olhos dela estavam completamente brancos, falando com 3 vozes ao mesmo tempo que saíam da boca dela. Comecei então a revisar em voz alta, mas confesso que eu estava desesperado. A vela da mesa apagou sozinha. As paredes da sacristia tremiam. Luciana se levantou do chão, sem usar as mãos, como se estivesse sendo puxada por algo visível. Então ela me disse: você não devia ter vindo. A fé fraca atrai os fortes. Não sei de onde tirei coragem. Rezei o mais forte que pude e disse que eu estava ali e era por ordem e vontade de Deus e servia somente a Ele. Só Ele poderia dizer se eu estaria preparado ou não e se a minha fé era fraca ou não. Ela começou a gritar, urrando, e caiu inconsciente. Naquela mesma noite, liguei para o bispo da diocese, pedi ajuda, e no dia seguinte mandaram um exorcista, que era veterano da capital. Ele me chamou de lado antes do ritual e disse: não volte para essa igreja. Alguns de nós somos soldados, outros são apenas testemunhas. Saiba o seu papel. Você não foi preparado para isso. De primeiro, eu não sabia o que ele quis dizer com isso, mas mais tarde, depois do ritual, eu cheguei a descobrir. O exorcismo durou horas. Luciana foi libertada, mas eu não voltei a vestir mais a batina. Aquele ritual acabou com o meu psicológico. Passei semanas em silêncio, sem conseguir dormir. Via vultos à noite, sentia a presença daquilo perto de mim. Em um sonho que tive, eu vi Luciana e ela me olhava e dizia: agora você está marcado. Nunca mais celebrei uma missa. Pedi dispensa definitiva do sacerdócio. Hoje vivo com uma fé silenciosa. Rezo por dentro, mas não em voz alta. Tenho medo do que posso chamar com minhas palavras. E todas as vezes que escuto o som do vento batendo na janela da escola à noite, me lembro da gargalhada de Luciana e me pergunto se aquilo foi mesmo o fim ou foi só o começo. Espero nunca ter que enfrentar aquilo de novo. Muito obrigada por contar esse relato. E esse é o meu relato. O relato de um ex-padre. Sim, ex-padre existe. Só tenho a pedir a Deus que lhe abençoe. Amém. Muito obrigada pelo relato. Gente, que legal o relato de ex-padre aí, né? Ex-padres, né? Ele, foi tão traumático que ele largou ali, né? A batina, o sacerdócio, né? Depois dessa questão aí da menina, da possessão. Por que ela chama ele de filho da mentira? Que estranho. Falou que não duraria nem no inverno, e realmente não durou mesmo. Então ela já sabia ali de coisas que ele não ia. E uma coisa que é interessante também, né, mais uma vez ressaltando aqui, como em todos, é a questão do padre exorcista. E ele disse aqui uma coisa bem interessante, que ele não tinha sido preparado para aquilo, né? E ele falou aqui também: eu não volte para a igreja. Alguns de nós somos soldados, outros são apenas testemunhas. Saiba o seu papel. Será que é porque ele tentou ali exorcizar, talvez? E ele, como ele não estava preparado, será que tem alguma coisa a ver? Mas é bem interessante, né? Todos os relatos de possessão são interligados ali, né? Essas coisas de falarem coisas ali que as pessoas... são segredos, né? São coisas íntimas. Sei lá, são tantos pontos ali, né? E tudo numa mesma linhagem ali, os tipos de possessão, né? Não é nada, como eu disse, não é nada que nem os filmes que a gente tá acostumado a ver, Emily Rose e coisa. Não sei, essa coisa de levitar, né? Mas não, pelo que eu vi aqui também, não é aquela levitação que a pessoa, voa fica, né? Voando, sei lá, pairando, assim, no ar. É de centímetros, né? Que nem alguns aqui. Mas, gente, e essa foi a coletânea de exorcismos e possessões a pedido aqui, né, de inscritos. E se você quiser uma coletânea, um relato específico, quiser deixar aqui, né, nos comentários ou mandar no e-mail, tá? Eu procuro aqui, se tiver a gente faz. Porque tem muitos relatos e tem hora que eu não tenho tempo.
E a minha cabeça também, né, tá cheia de coisa e eu não penso, eu só pego aleatório aqui, né, e faço. Mas fazendo assim separadinho é até legal. Então, se você tiver alguma ideia e quiser me mandar alguma coisa aí, deixa aí nos comentários ou no e-mail. Se quiser mandar seu relato, sua história, me manda aí no e-mail que vai estar aqui também na descrição dos vídeos. Se gostou, já deixa seu like, compartilha aí com seus amigos, se inscreva. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim. E essas histórias aí são histórias de inscritos, né? E não tem como eu provar a veracidade. Só sei que eu acredito muito. E vocês deixam aí nos comentários suas opiniões, o que vocês acham disso. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada quem assistiu até aqui, obrigada aos novos inscritos e todos os inscritos aí do canal que já fazem parte da família do Sobrenatural aí. Muito obrigada e até o próximo relato. Fui!